Graça e paz, meus irmãos. Mais um domingo desfrutando das bênçãos do Senhor em nosso lar, prestando culto a Deus em família. Graças a Deus. Como nós falamos aos irmãos no domingo passado, nós temos vivido tempos de incertezas. E em tempos de incertezas devemos, mais do que nunca, viver a vida movidos por convicções. E a Bíblia não nos incentiva a fundamentar nossa vida em filosofias e vãs sutilezas, mas na palavra do Senhor. Então, queridos, devemos confiar no Senhor e não fundamentar a vida naquilo que achamos ou pensamos ser o melhor para nós. Neste mês de abril, estamos falando sobre nossas convicções. Domingo passado, nós afirmamos que cremos no Deus que se fez carne e habitou entre nós e se entregou na cruz do Calvário, derramando o seu sangue para nos purificar de todo o pecado. E aí nós desenvolvemos o tema: por que cantamos que amamos a mensagem da cruz? Nós falamos aqui que a mensagem da cruz, ela é rejeitada por muitos, mas é a mensagem da cruz que fala de salvação. É a mensagem da cruz que fala de vida eterna, nos traz consolo, conforto. E a mensagem da cruz nos desafia. Sua mensagem é preciosa e insubstituível. É por isso que devo ter a atitude de receber, aceitar, viver e compartilhar essa mensagem. Por que cantamos que amamos a mensagem da cruz? Porque a mensagem da cruz é mensagem de salvação. Porque a mensagem da cruz é mensagem que conforta, que traz consolo. Porque a mensagem da cruz é mensagem que me desafia a pregar o Evangelho. Hoje vamos falar sobre a ressurreição. A ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus que se entregou a si mesmo na cruz do Calvário, foi sepultado, mas ele não ficou na sepultura. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Nós cremos no Cristo ressuscitado. Faz parte da nossa convicção. Por isso, eu convido você a ler comigo a Bíblia Sagrada em dois textos. Atos 3, 26 e Lucas 24, 46 e 47. Atos 3, 26 diz o seguinte: tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Lucas 24, 46 e 47 diz: e lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Veja bem, queridos, para o cristão, a ressurreição de Jesus é o ponto máximo da fé cristã e de toda a existência humana. A ressurreição não foi apenas o evento mais extraordinário da história por causa do seu caráter sobrenatural ou milagroso. A vitória do Filho de Deus sobre a morte provocou efeitos eternos, trazendo vida em abundância aos que creem e promovendo transformações profundamente radicais na vida dos discípulos de Cristo. O autor da carta aos Hebreus diz que Jesus abriu um caminho novo e vivo
Hebreus 10, 20. Ou seja, é por Cristo que nós chegamos a Deus, não pelas obras, nem pela religião. Nós recebemos vida em Cristo somente pela graça. A ressurreição de Jesus Cristo resolve os 3 maiores problemas da humanidade: a morte espiritual, a morte física e a vida sem esperança. A ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos é um dos assuntos mais comentados no mundo. O relato completo da ressurreição de Jesus se encontra registrado nos 4 evangelhos e é amplamente mencionado no Novo Testamento. No Antigo Testamento, igualmente, há inúmeras referências a esse fato. Jesus mesmo, ao ressuscitar dentre os mortos, declarou que a sua ressurreição era um ato de cumprimento das Escrituras. Lucas 24, 46 e 47, nós lemos, e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Então, queridos, nós veremos agora o que a Bíblia nos fala sobre a ressurreição e o porquê de ser ela o ponto máximo da fé cristã. Nós queremos desenvolver hoje o seguinte tema: ressurreição, ponto máximo da fé cristã. Ressurreição, o ponto máximo da fé cristã. O primeiro ponto que nós queremos desenvolver aqui é um questionamento. Por que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos? Por que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos? Nós sabemos, queridos, que para toda causa há um efeito. E a Bíblia Sagrada nos diz enfaticamente: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Agora, Cristo foi a única exceção. Somente Ele passou por esse mundo, entrou e saiu ileso da contaminação do pecado. Neste fato reside a razão de sua ressurreição triunfal dentre os mortos. Em Romanos 6, 23a, lemos que o salário do pecado é a morte. Se Cristo não pecou, logo a morte não teve poder nenhum sobre ele e não pôde retê-lo na sepultura. Esse fato Pedro explicou em Jerusalém, expressando da seguinte maneira: israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Esse homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Atos capítulo 2, versículos 22 a 24. Mas pense comigo aqui. Se por outro lado, o salário do pecado é a morte, Cristo então veio pagar com a sua vida esse alto valor por todos nós. Os pecados de todos os seres humanos, de todas as épocas, foram lançados sobre Jesus Cristo. Então a morte de Jesus na cruz foi para nos substituir. O que nós chamamos de morte substitutiva. Esse ensino é amplamente
amplamente explicado no Velho Testamento. Exemplo, você se lembra da história de Abraão? Quando Deus pediu a Abraão que oferecesse seu único filho em sacrifício no Monte Moriá, em Gênesis 22, Deus falou a Abraão, olha, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. E aí a Bíblia relata que Abraão obedeceu em tudo. E nos versos 7 e 8, lemos que ao chegar ao lugar do sacrifício, Isaque então falou para Abraão, olha meu pai, nós temos aqui o graveto, nós temos aqui o fogo e o sacrifício. Onde está o cordeiro para o holocausto? Então Abraão disse para Isaque, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim, Abraão e Isaque caminharam juntos até o local do holocausto. E aí nós continuamos a ler em Gênesis 22, e estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então o anjo disse para Abraão, olha, não estendas a tua mão sobre o teu filho e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negastes o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato, e foi Abraão então e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto, em lugar do seu filho. Meus queridos, toda essa cena prefigurava o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário por nós. Foi por essa razão que em João capítulo 1, versículo 29, Jesus é chamado por João Batista de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E em João capítulo 3, versículo 16, nós encontramos lá João dizendo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o segundo ponto que eu quero desenvolver, a ressurreição como ponto máximo da fé cristã, eu quero dizer para você que o sacrifício de Jesus Cristo era uma necessidade nossa. Em Mateus 16, 21 diz, olha, então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Em João 12, 27, Cristo disse, olha, agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a essa hora. E aí em Hebreus capítulo 10, 12, lemos que Cristo, havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Ele está intercedendo por aqueles que o reconheceram como Senhor, reconheceram o seu sacrifício na cruz do Calvário como o único válido para nos purificar de todo pecado. Uma vida com Cristo começa, meu querido, com arrependimento sincero. E essa era a mensagem que os discípulos pregavam. E lá no Pentecoste, ou diante das autoridades religiosas, Pedro pregou, olha, que Jesus Cristo foi ressuscitado por Deus dentre os mortos. E então, Jesus Cristo sendo ressuscitado dentre os mortos, Deus o enviou primeiro
reino aos israelitas para que nisso eles fossem abençoados e para que eles pudessem ser purificados, libertos, apartados das suas maldades. Todas as pessoas têm problemas, todas as pessoas têm dificuldades e passam por sofrimentos, mas poucas pessoas entendem a verdadeira fonte dos problemas. E em Efésios capítulo 2, 1 a 3, Paulo nos diz: Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andamos outrora segundo o curso deste mundo, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Todos nós nascemos com uma velha natureza, fazendo com que estivéssemos espiritualmente mortos, cortados da presença de Deus, separados de Deus. Agora podemos pensar que somos livres, mas estamos presos nas armadilhas do pecado, porque todos pecaram e separados estão de Deus. Algumas pessoas percebem esse fato quando são confrontadas com a Bíblia Sagrada, com a Palavra de Deus, e ali elas encontram respostas que estiveram procurando. Quando recebemos o dom da vida espiritual, queridos, nós somos colocados em liberdade. Diz aí o texto de Efésios, que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que Ele nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Então, queridos, a ressurreição de Jesus torna possível que você e eu recebamos o dom da vida espiritual por meio da graça de Deus que nos alcança e restaura o nosso relacionamento com Deus, proporcionando-nos o perdão para os pecados. Por isso Paulo afirma: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Queridos, todos podem receber esse dom. E podemos nos alegrar que seja um dom, um presente de Deus para nós, porque sem Ele a única maneira pelo qual poderíamos pagar pelos nossos pecados seria morrermos nós mesmos por eles. Se assim acontecesse, todos nós estaríamos condenados à morte eterna. Assim, tendo Jesus ressuscitado, nós somos chamados a recebê-lo como nosso Salvador e Senhor. Ele é a solução proporcionada por Deus. Nossos pecados foram colocados sobre Jesus Cristo. Ele morreu em nosso lugar para que pudéssemos receber o dom da vida eterna através da graça de Deus. O próprio Jesus Cristo afirmou para os seus discípulos, e está claro na sua palavra para nós: em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Veja bem, meus queridos, que no momento que você recebe a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você tem a vida eterna. Essa é a afirmativa de Jesus, que aquele que crê nele tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. E em terceiro e último lugar, eu quero compartilhar com você que a ressurreição de Jesus nos proporcionou a vida ressurreta. Sim, eu também haverei de ressuscitar no último dia, quando Cristo vier, e assim Ele me levará
para estar para sempre com Ele lá nos céus. Todos nós morreremos. Nenhum único indivíduo nesse planeta escapará da morte, a menos que Jesus volte antes. A morte espiritual gerou a morte física. Romanos 5,12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. No dia em que Adão pecou no jardim do Éden, ele morreu espiritualmente. Aquela morte, queridos, prenunciou a morte física. Então, em Adão todos morrem. A morte física, de fato, é a prova da morte espiritual, de que todos nós nascemos alienados de Deus. Corrigir o problema da morte espiritual não reveste a morte física. Ainda temos funerais, necrotérios, cemitérios. Então, qual a solução do problema da morte física da humanidade? Romanos 5,17 diz: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Por causa da ressurreição de Jesus, Deus pode agora dar-nos o dom da vida ressurreta. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15:22. Esta é a promessa e a esperança de que Jesus nos proporciona. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso, meu querido? Você vai morrer? Sim. Mas se você recebeu Jesus como seu Salvador, você viverá novamente em lugar de bênçãos. A ressurreição é o nosso futuro por causa de Jesus Cristo. Jesus foi o primeiro a morrer fisicamente e a ressuscitar em um corpo glorificado. Ele é as primícias e os cristãos seguirão em seus passos. 1 Coríntios 15, 20-23 diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. Veja bem, queridos, que a Bíblia, ela enfatiza a expressão em Cristo. Se você recebeu o dom da vida eterna através de Jesus Cristo, você ganhou a vida espiritual para hoje e a vida da ressurreição para a eternidade. Então, não há necessidade de temer a morte física. Jesus Cristo veio para libertar aqueles que vivem com medo da morte durante toda a vida. Se submetemos nossa vida a Jesus como sacrifício perfeito e final pelos nossos pecados, nossos corpos sairão da sepultura e viveremos por toda a eternidade. É a ressurreição de Jesus que nos proporciona tal vida. Aleluia! Muitas pessoas vivem uma vida sem realizações, sem um propósito verdadeiro. Há aqueles que vivem meramente para satisfazer seus propósitos, seus desejos. E esses frequentemente se sentem vazios. A ressurreição de Jesus
resolve o problema da desesperança. Pessoas que vivem sem nenhum propósito eterno frequentemente se perguntam: qual é o sentido da vida? Queridos, Deus quer que vivamos abundantemente e que tenha uma vida cheia de propósito. Por isso Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O propósito de Satanás é roubar a nossa paz, a nossa alegria, tirar a nossa segurança. Por isso ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus Cristo nos dá essa segurança, essa firmeza, que se nós estivermos com Ele, nós não precisamos temer a nada. Ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E a Bíblia também diz que haverá ressurreição, tanto de justos quanto de injustos. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Por que eles ressuscitarão? Porque tiveram seus pecados perdoados quando se submeteram ao sacrifício de Cristo. A morte não tem poder sobre a vida de quem está em Cristo. E então você precisa saber, meu querido, se você está em Cristo ou não. A ressurreição de Jesus também implica em juízo aos que não se arrependeram dos seus pecados, aos que não entregaram a sua vida a Jesus. Atos 17, 30 e 31, isso é escrito: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Eu quero concluir, dizendo para você que a ressurreição é o ponto máximo da fé cristã. E a ressurreição de Cristo diz respeito a um novo estilo de vida, que se você ainda não experimentou esse novo estilo de vida com Jesus Cristo na sua vida, é importante que você tome a sua decisão de entregar a Cristo hoje mesmo, para que você viva esse novo estilo de vida que Cristo nos proporciona. Em Romanos 6,6 está escrito: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não vivamos mais, ou não sirvamos mais ao pecado. Eu pergunto, você já ressuscitou com Cristo? Se você já ressuscitou com Cristo, a palavra para você está em Colossenses 3,1. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, e não as coisas aqui da terra. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas lá do alto. Tenha o seu pensamento, a sua vida inteiramente voltada para o Senhor Jesus Cristo. Cristo morreu por todos, para que os que vivem não vivam para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Meu querido, não desperdice sua vida. A ressurreição de Jesus Cristo torna a sua vida preciosa, valorosa. Receba, tenha Jesus como seu Salvador e Senhor. E quem sabe, quão grandes coisas Deus poderá realizar através de você. Pai, que esta palavra possa encontrar lugar em todos os corações que a ouviu. Que o Senhor penetre em cada coração, gerando vida, para que todos que ouvirem essa mensagem possam ter convicção da ressurreição em Cristo Jesus. Amém. Que Deus assim nos abençoe.